científicas, tanto nas áreas espiritualistas como nas materialistas do mundo atual. Não se trata de produtos de crenças ou superstições, mas de uma realidade fenomênica cientificamente provada e comprovada. As interpretações pessoais desses fenômenos, formuladas por clérigos interessados em negá-los ou subordiná-los a processos puramente psicológicos, nada representam, são apenas palpites ingênuos ou interesseiros, fartamente negados pelas grandes pesquisas científicas do passado e do presente. A morte é um fenômeno natural, de natureza biológica, no qual se verifica o esgotamento da vitalidade nos seres pela velhice ou por acidentes fisiológicos. Não atinge a essência do ser, que é sempre de natureza espiritual, referindo-se apenas ao corpo material, o que vale dizer que ela não existe como extinção das formas de ser das plantas, dos animais e dos homens. Falar da morte como a nadificação, como faz Sartre, é simples elogismo, tanto do ponto de vista puramente racional, quanto do científico. As condições atuais do desenvolvimento científico eliminaram totalmente qualquer possibilidade de sustentação da teoria do nada, esse conceito vazio, como Kant o considerou. Os que insistem na destruição total do homem pela morte revelam ignorância do avanço das ciências em nossos dias. O que se fez neste século na investigação desse problema, direta ou indiretamente, liquidou as últimas esperanças dos que sonharam com a irresponsabilidade do nada, de um universo inconsequente e sem finalidade. Indiretamente, a física revelou as potencialidades ônticas da matéria primeira, em suas entranhas, a eterna dinâmica dos átomos e suas partículas, sendo que estas, mesmo quando livres, tendem sempre a formar estruturas atômicas definidas e plasmas orgânicos. As pesquisas da antimatéria revelaram a mesma tendência nos antiátomos, criadores de espaços novos e antiestruturas materiais. Os vazios espaciais mostraram-se carregados de campos de força que escapam ao nosso sensório, a precariedade dos sistemas de percepção humana, não raro superadas pela percepção animal. E, diretamente, o avanço das pesquisas psicológicas, aprofundadas pela parapsicologia, confirmaram a tese do avanço constante do inconsciente para o consciente, de Gustav Geley, confirmando a teoria da evolução criadora de Bergson. Cientistas soviéticos voltaram, nas pesquisas astronáuticas, a desvendar os mistérios dos 7 véus de Ísis, como fizeram M. Vassilievich Anyukov, em Os 7 Estados do Cosmos. Nas captações e gravações do inaudível por Haldive, na Alemanha, nas pesquisas de Pratt sobre os fenômenos θ, avisos de morte e comunicações de espíritos de pessoas mortas, e nas pesquisas sobre a reencarnação por Ian Stevenson, o Vladimir Raikov, este na Universidade de Moscou, e por Barnegey na Universidade de Rajasthan, temos uma constelação imponente de fatos e dados positivos sobre a realidade, hoje inegável, da transitoriedade da morte. Ao mesmo tempo, ante esse panorama de revelações científicas, a morte adquire uma importância gigantesca na construção da gênese moderna. Tornou-se impossível a sustentação lírica das teses materialistas em nossos dias. A necessidade de uma tomada universal de consciência sobre o sentido, o significado e o valor da morte, tornou-se imperiosa. É simplesmente inadmissível, neste século, qualquer doutrina que pretenda sustentar por simples argumentos que a morte é o fim e a frustração total dos seres vivos e especialmente da criatura humana. O panorama científico atual exige de todos nós o desenvolvimento da consciência da morte, cuja fatalidade inegável se explica pela necessidade de renovação das estruturas da vida em todos os planos da natureza. Em consequência, a presença de Deus, como consciência suprema que rege a toda a realidade, numa estrutura lógica, teleológica e antiteológica, firma-se como o imperativo categórico da compreensão do mundo, do homem e da vida. Os teólogos que proclamaram, ante a tragédia nazista num exíguo espaço-tempo do nosso pequenino planeta, a morte de Deus, mataram a teologia em que se amamentaram por séculos, praticamente um matricídio vergonhoso e estúpido. Em última instância, suicidaram-se na porta do céu,
no momento exato em que o céu era conquistado pela ciência mundial. Nunca se viu maior fiasco do que esse, que reduz a simples opereta a façanha de Prometeu e a sua morte no Cáucaso. Soou a hora final das igrejas, o instante fatal da falência eclesiástica, transformada em toda parte numa nova morte de Pan. A grande deusa morreu aos nossos olhos, como já havia morrido o deus Pan nos fiordes da Noruega, ante a capitulação dolorosa de Knut Jansson. As igrejas, universalmente transformadas em supermercados de quinquilharias sagradas, estão agora vendendo seus saldos de estoques aos missionários por conta própria que invadiram as nações para mascatear, nos submundos da ignorância falsamente ilustrada e do populacho ansioso por um céu de delícias pasmáticas made em Bizâncio. Porque Bizâncio foi o fim esquizofrênico do mundo antigo após a queda de Roma e hoje a nova Roma, já também esclerosada, parece destinada a selar o fim do mundo do arbítrio e da violência em que vivemos. Esse rápido olhar ao passado de tentativas frustradas de implantação do cristianismo na Terra basta para nos mostrar que precisamos desenvolver em nós a consciência da morte, para aprendermos a morrer com decência e dignidade. Se esta civilização apoiada em arsenais atômicos nada mais pode esperar do que a sua própria explosão, que ao menos nos preparemos para morrer de mãos limpas, sem manchas de sangue e de roubo, a fim de podermos voltar nas futuras reencarnações, em condições conscienciais que nos permitam realizar uma nova tentativa de cristianização do planeta. Sem uma tomada de consciência do sentido e do valor da morte estaremos arriscados a continuar indefinidamente no círculo vicioso das vidas repetitivas e sem sentido. A vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. O destino não é viver como fera, mas viver para transcender-se, numa escalada do infinito em busca das constelações superiores. Os segredos da morte nos são agora racionalmente acessíveis para podermos aprender a perder a nossa vida para reencontrar o Cristo. 14. Dialética da consciência. Deus não morreu, mas morreu o Papa. Os teólogos agoureiros da morte de Deus também vão morrer, um a um, cada qual com a sua morte individual e intransferível. Paulo VI passou silencioso pelo tumulto do mundo. Fiel à sistemática da Igreja, não inventou reformas nem tentou cercar as reformas audaciosas de João 23. Ante a insubordinação do cardeal Lefebvre, que ordenou exércitos de novos padres para lutar contra ele, não se atemorizou nem promoveu represálias sagradas. Acusado brutalmente de pecados horríveis quando cardeal de Milão, limitou-se a lamentar o caluniador. Dava a impressão de um Júpiter envelhecido, que não dispunha mais de forças para desfechar os raios da ira mitológica sobre os atrevidos. Dedicou-se à semeadura da paz entre os homens. Ofereceu-se como refém nos casos de sequestro e, ao invés de ameaçar os incrédulos com o espantalho do diabo, chegou a prestar a mais espantosa homenagem ao anjo rebelado, afirmando: quem não acredita no diabo não é cristão. Ultimamente passou a falar na sua morte próxima, como se preparasse o mundo para aceitá-la como ele a aceitava. Se não conseguiu pacificar os homens, pelo menos manteve a paz da Igreja, desapontando os arruaceiros que tudo faziam para merecer uma maldição. Fez jus ao título de sua santidade, que tantos dos seus antecessores ostentaram sem dar mostras de merecimento. A impressão que se tem, agora que o seu cadáver está diante do mundo com um apelo silencioso à concórdia e ao amor, é a de que ele foi o último Papa. O colégio cardinalício que deve eleger o novo Papa está com dificuldades. Se o Espírito Santo não pousar docemente na cabeça veneranda de um dos candidatos à sua sucessão, não se sabe como os votantes farão a escolha. A barca de Pedro está balançando indecisa sobre as águas, como a arca do dilúvio. Talvez tenha chegado o momento da Igreja, que há muito luta em vão para sair dos recifes teológicos em que encalhou depois da última conflagração mundial. A consciência não é, como Sartre supôs, um vazio que se enche com dados do mundo. Pelo contrário, a consciência é a garra psíquica do homem, com a qual ele se apodera do mundo para transformá-lo, subjugando e adaptando às exigências humanas.
Desde a selva esse diálogo se desenvolve através das civilizações. Os dados da consciência antecedem o mundo, provém das regiões arquetípicas do inconsciente humano, onde se desenvolvem as estranhas florações dos anseios de perfeição, justiça e beleza, que deixaram suas marcas por toda a parte, desde as inscrições e os desenhos rudes das cavernas até as obras-primas da escultura grega, das lendas e canções do folclore mais remoto até à pintura italiana e as sinfonias de Beethoven. O vazio que deve ser cheio é o do mundo, pelos dados subjetivos da consciência. O mundo é criado por Deus no mistério infinitesimal da mônada, essa ideia platônica que encerra em si toda a realidade futura, como, na teologia hebraica, a alma de Arão já continha em si todas as almas futuras. O mundo vazio, sem a presença humana, é apenas a matéria-prima de que a consciência do homem irá servir-se mais tarde para se desenvolver. A criança que nasce desprovida até mesmo das garras, instrumentos defensivos dos animais, traz em si mesma as potencialidades humanas da humanidade em perspectiva. A semente necessita da terra para germinar e desenvolver-se, a mônada necessita da carne e suas formas para atualizar a sua espantosa potencialidade humana e divina. As forças naturais preparam, por milênios incalculáveis, com os elementos dos reinos inferiores, o material flexível e vibrátil que a consciência modelará no tempo, imprimindo-lhe lentamente os moldes secretos dos seus anseios. As filosofias incipientes apegam-se aos efeitos sensíveis dos processos e esquecem as suas causas. A leviandade humana, essa herança no homem da irresponsabilidade animal, leva os pensadores e os cientistas à formulação de hipóteses e teses absurdas sobre uma realidade que não conhecem. Proliferam as sabedorias vazias, os doutores pontificam nas cátedras e nos púlpitos fazendo afirmações temerárias que só servem para aumentar a insegurança e a angústia do homem nas sociedades formalizadas. Não obstante essa gratuidade aparente, a consciência fermenta as inquietações e aguça a curiosidade, liberando os vetores do espírito no plano das realizações superiores. Até mesmo as pompas assombrosas da morte contribuem para desencadear no homem as suas aspirações de uma visão mais segura e precisa da realidade a que foi lançado como um náufrago na praia de um país estranho. Nas civilizações mais adiantadas, a pressão dos formalismos socioculturais esmaga as criaturas. Rousseau rompeu as muralhas da Genebra formalista ao tentar a aventura da liberdade humana. Voltaire armou-se da ironia para derrubar as instituições mentirosas. A consciência se definiu como ameaça perigosa nos burgos e nos castelos, inflamando nos homens o amor sacrificial pela castelã desconhecida que nos pósteros chamariam de liberdade. Sem essa dama solitária e temido mundo jamais escaparia da barbárie. A dialética da consciência se constitui da tese da realidade imediata em confronto, estática e poderosa em sua estruturação social, com a antítese da utopia, que lança Dom Quixote contra os moinhos de vento nas charnecas da Mancha. Sancho é o contrapeso que abrandará aos seus excessos na busca de Dulcinea. O desafio da terra leva os homens aos sonhos e aos delírios. E apesar de todas as condenações da sociedade acomodada e estática, o Quixote avança impávido, transfigurado pelo amor, na conquista do seu ideal. Ainda hoje os homens se matam, galopando em seus rocinantes de aço, contra todos os poderes da sociedade real, armada de explosivos atômicos, para salvar a castelã oprimida no castelo. Os interesses bastardos parecem haver asfixiado todas as esperanças humanas. Mas os anseios da consciência, que brotam das profundezas da alma humana, não cessam de sacudir e minar as estruturas do presente com os sonhos do futuro. Nada detém nem pode deter as forças secretas da consciência, vetores imponderáveis que transfiguram a realidade material do mundo. O apego humano à realidade concreta decorre naturalmente do condicionamento animal da espécie, que por sua vez provém da unidade do cosmos, da totalidade do real, que só se fragmenta na percepção sensorial. As pesquisas astronáuticas confirmaram essa unidade já percebida pelos gregos e confirmada rigorosamente pelo desenvolvimento atual da física, da biologia e da psicologia.
Os especuladores filosóficos do pluralismo se perdem nas discussões bizantinas sobre uma realidade caótica jamais comprovada. A multiplicidade que visualizam à distância na infinitude cósmica ou na variedade microscópica se resolve naturalmente na compreensão da natureza orgânica da realidade una. Quando passamos do politeísmo ao monismo o fazemos pelo simples motivo de havermos superado a ilusão sensorial da multiplicidade. Kardec resolveu esse problema através do encadeamento natural das coisas e dos seres. Com este princípio gestáltico, tudo se encadeia no universo. Esse encadeamento é o próprio fundamento da ordem universal, sem a qual não haveria lógica na realidade e o conhecimento e a ciência se tornariam impossíveis. Cassirer lembra que a fé na ordem universal equivale, na ciência, à fé religiosa no Deus único. Ambas não podem ser provadas por nenhuma pesquisa, mas se impõem a nós por necessidade lógica. Atualmente, com o acelerado desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas, não há como negar a superação do sensório psicofisiológico pela percepção extrasensorial da mente, que penetra em todas as dimensões do real comprovando e justificando as espantosas intuições dos gregos na antiguidade. A concepção monista do universo corresponde à concepção monoteísta. Deus é uno porque é consciência cósmica, não em figura humana, mas num dinamismo consciencial abrangente, que tudo envolve, de maneira que ao mesmo tempo supera a realidade universal e nela se entranha. Por isso, como queria Flammarion, Deus está na natureza e é natureza. Não obstante, o fato de ser natureza não obriga Deus à materialidade. A diferença entre Deus e a natureza é qualitativa, sua qualidade consciencial o distingue da qualidade material da natureza. Spinoza colocou bem esse problema em sua teoria da natura naturata e da natura naturans, correspondentes aos princípios platônicos de sensível e inteligível. Mas isso não implica uma divisão da natureza de Deus, que é una. Como em Platão, a natureza ideal do Deus reflete-se no universo como projeção criadora. Isso nos leva à teoria do elan criador em Bergson, esse impulso vital que penetra nas entranhas da matéria para produzir a vida. E nos leva também à teoria estética de Hegel, em que o belo se infiltra e se desenvolve na criação artística, desde as formas primitivas e monstruosas da arte até o equilíbrio harmonioso da arte clássica. É evidente a relação de todos esses pensamentos com o problema da morte, em que a vida anima os corpos materiais e os leva a toda a perfectibilidade possível, como queria Kant, para depois reverter os elementos vitais, com a morte, a novas experiências criadoras. Sobre as teorias de Platão e Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho forjaram as bases da teologia cristã, amesquinhando o pensamento grego e desfigurando os princípios do Cristo na retorta dos dogmas sincréticos tirados de modelos pagãos. Dessas tentativas atrevidas surgiram as religiões do medo e da morte, que levaram a civilização terrena à aberração do materialismo. O estudo de um tema como o da educação para a morte exige incursões difíceis no pensamento antigo, moderno e contemporâneo, para o estabelecimento das conexões orientadoras. Não se pode entrar no labirinto sem o fio de Ariadne nas mãos, pois o Minotauro pode estar à nossa espera. Numa fase de transição cultural como a deste século, o problema da morte exige de todos nós um esforço mental muitas vezes atordoante. Mas temos de fazer esse esforço, para que a vida não fracasse em nós. A vida nunca fracassa em si mesma, pois o elan vital nunca se enfraquece, mas pode fracassar em nós. Os que se apegam à sua vida, como ensinou o Cristo, a perderão, mas os que a perdem por amor dele a reencontrarão em abundância. Quem impede o fluxo da vida suicida-se na barreira do seu egoísmo e volta ao círculo vicioso das reencarnações repetitivas. Esse é o castigo que o espírito preguiçoso se impõe a si mesmo. 15. Espias e batedores. A sondagem da morte pelos vivos vem da mais remota antiguidade. Através das manifestações da paranormalidade espontânea ou provocada, videntes e profetas, místicos cristãos, sutis maometanos, pitonisas gregas, hebraicas e romanas, magos babilônicos, xanãs das regiões árticas, feiticeiros africanos,
pajés dos trópicos e assim por diante empenharam-se na espionagem possível da morte. Já que em todos morremos, é natural o interesse dos vivos pelo que os espera no reverso da vida. Os espias da morte sempre se mostraram misteriosos e sofisticados, servindo-se de atitudes e práticas que os distinguiam do comum dos homens. E como as faculdades paranormais estão sujeitas às variações do humor orgânico, surgiram entre eles os espertalhões egípcios, sumerianos, árabes e chineses, cultivadores de malabarismos e trapaças, encantadores de serpentes e evocadores de espíritos por meios pitônicos. Toda essa farândula de escamoteadores levou os videntes e profetas autênticos ao descrédito. As ciências em desenvolvimento repeliram em nome da razão essa turba de delirantes profissionais e as religiões amaldiçoaram os que não exerciam essas funções em recintos sagrados, onde fazia-se exclusivamente milagres dessa espécie. Daniel Alighieri reergueu o prestígio dos videntes com as revelações espantosas de sua espionagem secreta, pois poeta é profeta, e pelas mãos de Beatriz percorreu os caminhos da deusa Hécate, espécie de inspetora dos reinos celestes e infernais, e ofereceu ao mundo a versão católica medieval das regiões de luz e sombra. Aumentou nas igrejas a espionagem do além e Shakespeare levou para os palcos suas geniais encenações de fantasmas vingativos. Já entre os gregos haviam ocorrido coisas semelhantes, e na guerra de Troia as vidências proféticas de Cassandra semearam o terror das profecias nefastas. Vem de longe o prestígio e o temor dos agouros excitando os dons paranormais legítimos e incentivando as trapaças dos aventureiros. Nessa situação multimilenar de ambivalência temos a maior prova da naturalidade e permanente ocorrência desses fenômenos, e ao mesmo tempo a prova da sua normalidade, como manifestações inerentes à própria natureza humana. A designação científica de paranormal para esse tipo de manifestações revela o excessivo escrúpulo das ciências em relação aos problemas que ameaçam os seus esquemas rígidos de uma realidade que ainda está longe de abranger na sua totalidade. No tocante apenas ao homem, à natureza humana, os trabalhos de cientistas eminentes como Richet, Crookes, Lodge, Zollner e tantos outros causaram estupefação e provocaram reações brutais no meio científico, o que mostra uma mentalidade fechada e pré-científica. O caso da parapsicologia é outra prova, e essa recente, da aversão da maioria dos cientistas pelas novas descobertas. Mas essa mentalidade, que Remy Chauvin chamou de alergia ao futuro, já não está podendo resistir ao impacto dos tempos atuais. Não obstante o misoneísmo das academias e outras instituições do gênero, as ciências avançaram com tal rapidez neste século que não poderá mais deter a sua marcha. As exigências tecnológicas e até mesmo o aumento populacional e as exigências bélicas empurram as ciências além de seus estreitos sistemas, forçando-as a perseguir objetivos reais. No século passado o sábio Swedenborg, médium vidente e ectoplásmico, almoçando com o filósofo Kant na Alemanha, viu e descreveu-lhe o incêndio de sua própria casa em Estocolmo. Kant duvidou da veracidade do fato, que podia ser simples produto de alucinação. A notícia probante custou a chegar à Alemanha, mas acabou chegando com os pormenores descritos por Swedenborg. Kant estabelecia a mais rígida linha demarcatória para os limites da ciência, afirmando o princípio da impossibilidade da ciência além da matéria. E isso se passava com um homem como Kant. Lombroso acusava Richet, em veementes artigos na imprensa, de devolver a ciência à superstição, com suas pesquisas de metapsíquica, e só compreendeu o seu erro depois que sua mãe se materializou em sessão com Eusapia Paladino e ele pôde tomá-la em seus braços. Rini foi acusado de fraude em seu controle estatístico das experiências parapsicológicas e teve de recorrer a 2 congressos científicos para provar, através de exames das comissões competentes, que os controles estavam certos. Para negar os trabalhos de Crookes, inventaram que ele se apaixonara pela médium Florence Cook, pois fizeram um poema em louvor à beleza de Katie King, o espírito que se materializava em suas sessões experimentais. Todos esses fatos, e muitos outros,
revelam o baixo nível de uma mentalidade pseudocientífica, ainda imercêntricas e fútricas das fases escolares. Por isso declarou Kardec que os homens mais eminentes do planeta revelam às vezes uma leviandade que nos espanta, no trato dos mais graves problemas. Os títulos acadêmicos e as cátedras absolutistas fazem subir a mosca azul à cabeça dos doutores que se julgam muito seguros em sua sabedoria, como se tivessem nas mãos todos os segredos da vida e da morte. Foram homens desse tipo universitário padronizado, dominados pelo fetichismo dos sistemas e das regras inadiáveis, como os clérigos aos seus dogmas, que tentaram e tentam, até hoje, esmagar aos pés, como baratas indefesas, as mais fecundas conquistas de cientistas independentes. Felizmente a ciência não está subordinada a essas igrejinhas obstinadas e grandes figuras do panorama científico tiveram a coragem moral de enfrentá-los em defesa da verdade. Os videntes e os médiums sinceros, embora ultrajados, perseguidos, ridicularizados, muitas vezes presos e condenados, nunca se atemorizaram diante desses sabichões, como Richetti os chamou, e por toda parte antecipara as conquistas científicas com suas previsões. Tornaram-se os espias dos reinos proibidos e foram secundados pelos batedores atrevidos que não só espionaram de longe os mistérios ocultos, mas também penetraram nesses reinos para trazer ao nosso mundo obscuro, não o fogo do céu roubado por Prometeu, mas as luzes da vida inextinguível que continuam acesas além das lápides dos cemitérios. Esses batedores audaciosos não temeram desprender-se dos corpos mortais sem morrer, para invadir os reinos proibidos. Kardec, na sua extrema prudência de homem de ciências, não aprovou essas aventuras, mas reconheceu o valor das que eram legítimas. Preferiu os métodos frios da pesquisa objetiva, aquecendo-os com o calor do amor pela humanidade, e criou os métodos específicos da pesquisa espírita, adequados ao objeto da nova ciência. Através deles, antecipou as descobertas tecnológicas de hoje, como a natureza extrafísica do pensamento e da mente, a constituição plásmica do corpo espiritual, os meios de comunicação com o mundo invisível, a pluralidade dos mundos habitados, a natureza cósmica e não apenas planetária da humanidade, a possibilidade da ação da mente sobre a matéria e da possibilidade da comunicação com os espíritos de criaturas mortas, das aparições intangíveis e também das aparições tangíveis dos espíritos, a necessidade evolutiva das reencarnações, o problema do ectoplasma, que até hoje aturde os sábios de sabedoria escassa, e assim por diante. Ainda há pouco um desses sábios declarou à imprensa que os fenômenos de materialização de espíritos é hoje teoricamente possível, mas na prática é impossível, pois, para se produzir a materialização de uma criatura humana mediana precisaríamos de 200 anos de produção de energia. Kardec já havia respondido a essa objeção há mais de um século, quando explicou que a materialização não é um fenômeno físico, mas fisiológico. Ninguém pode produzir um fenômeno de materialização, mesmo com a produção de energia elétrica durante um milênio, se não dispuser do plasma específico emanado do corpo espiritual de um médium. O plasma físico, quarto estado da matéria, já descoberto por Crookes como matéria radiante, foi agora redescoberto pelos cientistas materialistas da Universidade de Kirov, na URSS, e seus efeitos demonstrados em experiências sucessivas. Faltou às ciências do planeta a humildade necessária para compreenderem que até agora só se haviam preocupado com o aspecto sensível da natureza, em termos platônicos, esquecendo-se do aspecto inteligível ou espiritual. Toda a realidade se constitui de espírito e matéria, e o espírito é o elemento estruturador da matéria. Esse o nó górdio que as ciências do mundo não puderam desatar, preferindo cortá-lo como fez Alexandre, sem perceberem que nesse corte confessavam a sua potência e caíam no abismo inexplicável da morte. A ciência espírita desatou pacientemente o nó e por isso avançou muito além da ilusória sabedoria dos sábios terrenos. Isso não quer dizer que os espíritas tenham sido mais atilados, mas apenas que a humildade e a sensatez de Kardec os livraram de cair no mesmo alçapão.
Como já compreendera Bacon, a ciência é um ato de obediência a Deus. O cientista pode não acreditar em Deus, mas se não obedecer às suas leis, que estruturam toda a realidade, nada poderá fazer. Ele começa por estudar as leis de cada campo da natureza em que pretende agir, e se não conhecê-las com precisão e não obedecê-las com rigor, jamais atingirá os seus objetivos. Repelir as manifestações paranormais, que sempre, em todas as latitudes da Terra e em todos os tempos se fizeram presentes e atuantes, pelo pressuposto anticientífico de que não passam de superstições populares, é dar prova de falta de senso e de pretensão orgulhosa. Negar a existência de um poder criador e ordenador do cosmos é negar a evidência. O pecado das ciências materialistas não é o da desobediência, pois elas não podem desobedecer a Deus, mas o estúpido pecado do orgulho arrogante. Na hora individual da morte de cada um, todos se curvam para o chão em obediência a Deus. Não há ciência sem obediência. Essa é a lei básica de todo desenvolvimento cultural. Não é sensato nem científico negar a realidade em que estamos entranhados, na qual vivemos e da qual não podemos escapar. A cultura materialista não provém do conhecimento, mas do equívoco. E a finalidade da ciência nada mais é que desfazer os equívocos para chegar à verdade. As bravatas dos astronautas materialistas que deram voltas na órbita da Terra e, não encontrando Deus, chegaram à conclusão de que ele não existe e não passam de infantilidade. Isso prova que o materialismo leva ao infantilismo cultural. De outro lado encontramos o infantilismo das religiões dogmáticas e formalistas, que aceitam a existência de Deus em forma humana, fazem da criatura humana um chapeuzinho vermelho na estrada do bosque e nos assustam com a imagem do diabo em forma de lobo mau. Os espias e os batedores da morte desfizeram as lendas ingênuas que nos encantam na infância, mas ao mesmo tempo nos mostraram que elas correspondem a símbolos oníricos de realidades que devemos identificar ao amanhecermos como homens. 16. Os amantes da morte. A teoria psicofisiológica de que a dor é o exagero do prazer tem a sua confirmação social na existência universal das comunidades de amantes da morte. Desde todos os tempos essas comunidades se desenvolvem no seio ambivalente das religiões, onde se nutrem de desesperos e angústias, sacrifícios, autoflagelações, cilícios e conformismo piedoso, torturando-se para as delícias do paraíso. A ambivalência dessa situação é evidente. Desejam e temem o prazer na terra, onde tudo passa depressa, e escapam do impasse pela porta das promessas divinas que lhes oferecem o prazer eterno. Jogam na loteria do além a fortuna da saúde e as moedas douradas da alegria, cobrindo-se de cinzas e farrapos, como faziam os judeus antigos, ou mergulhando na sujeira, no desinteresse pela comodidade e limpeza, como faziam os frades penitentes, para morrerem em cheiro de santidade. O fedor da sujeira garantiria a participação nos banquetes da eternidade. Os frades dos conventos isolados dos desertos permaneciam analfabetos para não caírem nas armadilhas do diabo, cheias de petiscos intelectuais perigosos. As mais perigosas dessas privações sagradas eram benéficas, pois, trocando os prazeres carnais pelos prazeres ideais do outro mundo, desencadeavam nas criaturas ingênuas os delírios do misticismo lúbrico, evitados pelos espíritos de íncubos e súcubos, ativíssimos na Idade Média. Deus entregava os seus servos interesseiros e egoístas às tentações fatais desses demônios insaciáveis. Mas a lição não produziu efeitos, a não ser o dos expedientes da hipocrisia, com que os mais espertos conseguiam passar por santos prematuros, cujos deslizes ocasionais eram cobertos piedosamente por taxas escusas de indulgência. Até mesmo o apóstolo Paulo, vibrante e culto, mas arcado ao peso do remorso pelas perseguições aos cristãos e pela lapidação de Estevão, recomendava aos cristãos que não se casassem e aos casados que não praticassem relações sexuais. Mas bem cedo teve de recriminar os santos da igreja de Corinto, que se tornavam piores do que os pecadores pagãos. Como ainda não havia pílulas anticoncepcionais, cresciam os chifres do diabo nas comunidades dos santos e algumas santas apareciam engravidadas.
O culto da nudez, como estado de graça proveniente do Éden, ainda nos tempos medievais, precisou ser reprimido por medidas enérgicas. Até hoje perduram no mundo cristão os resíduos desses tempos, em que os servos de Deus desobedeciam à lei bíblica do multiplicai-vos, que não trazia nenhuma recomendação matrimonial, como se vê na Bíblia. Os amantes da morte foram sempre muito práticos no trato da vida. O celibato de padres e freiras foi sempre furado por medidas de exceção e até mesmo pela criação de taxas especiais de licença, como no caso referido por Aldous Huxley em Os Demônios de Ludan. No esforço para sufocar a vida em favor da morte, as igrejas sempre fracassaram e fracassarão, a menos que Deus permita a produção em massa da nova bomba de nêutrons, para poupar-se do terrorismo de um novo dilúvio. Jesus não violou as leis naturais criadas por Deus, aumentou o vinho que alegrava as bodas de Caná, livrou a mulher adúltera da sanha feroz de seus lapidadores, não escolheu celibatários para seus discípulos, aceitou Pedro com a família como seu apóstolo, recebeu Madalena como discípula e foi a ela que apareceu na ressurreição. Apesar de tudo isso, o fermento velho dos rabinos do templo ainda hoje leveda massas impuras no meio cristão. O Espiritismo não se organizou em igreja para evitar os prejuízos dessa hipocrisia contrária à lei de amor do Evangelho. Mesmo assim, aparecem ainda agora no meio espírita os pregadores da santidade hipócrita. São pregadores angélicos que semeiam essas ideias na ingenuidade pretensiosa das massas espíritas, talvez interessados nos chifres do diabo ou no restabelecimento dos costumes de Sodoma, tão fartamente restabelecidos em nosso tempo. É inacreditável que isso possa acontecer no meio espírita, contrariando os princípios racionais e científicos da doutrina. Mas tudo pode acontecer num período de transição como este que estamos vivendo. Espíritas dizendo-se abstêmios, de mãos postas e olhos voltados para o além, tentando negar sua condição humana para alcançar o céu, é o que de mais ridículo e absurdo se possa imaginar. As funções normais da espécie não podem ser suprimidas num organismo humano sem causar desequilíbrios perigosos. A função sexual não tem por objeto o gozo sensual, mas a reprodução da espécie. Não obstante, o prazer sexual natural, na ligação normal e afetiva de duas criaturas que se amam, é também importante elemento de equilíbrio orgânico, psicofísico. A condenação do sexo é estúpida manifestação da hipocrisia. Os que tentam agora introduzi-la no meio espírita só podem ser indivíduos frustrados ou lamentavelmente desviados de suas funções normais. Esses indivíduos servem aos desequilíbrios dos espíritos vampirescos que se banqueteiam nos vícios inconfessáveis de criaturas humanas por eles subjugadas. Recentemente tivemos a oportunidade de ver e ouvir, num programa de televisão, em que falavam representantes de várias religiões, um representante de uma casa espírita declarar que precisamos sofrer intensamente na Terra para chegarmos aos planos espirituais superiores. Era um amante da morte, e respondendo à pergunta do apresentador, como o senhor deseja passar para o outro lado? Disse, definhando bem lentamente no leito. As palavras foram acompanhadas de uma gesticulação padresca e uma expressão fisionômica de delírio imbecil. Uma triste amostra de falta de conhecimento espírita e de tendência masoquista delirante. Aquele pobre homem aprendera espiritismo às avessas e sonhava com a morte pelo definhamento, como se agradasse a Deus a tortura diabólica de uma morte nessa condição de miserabilidade total. Que Deus seria esse, algum moloca acostumado a alimentar-se de crianças vivas assadas em suas brasas? E que imagem da doutrina esse homem apresentava aos telespectadores? Seriam dos anjos da casa por ele representada que lhe sugerira essa demonstração de mentalidade masoquista. Nem mesmo um frade trapista, em cheiro de santidade, trazido como múmia egípcia da era faraônica, faria com tanta perfeição a mais deturpada e triste figura de um masoquista delirante. O pobre homem parecia saborear, em êxtase, as delícias do seu definhamento no leito, à espera do paraíso. O masoquista é um esquizofrênico de sensibilidade invertida.
A esquizofrenia o afasta da realidade imediata e o envolve no delírio dos prazeres futuros que ele transforma em satisfações subjetivas no processo das transposições alienantes. Naquele breve instante da televisão, sob as luzes das lâmpadas atordoantes, o pobre homem sentia-se definhar diante das câmeras e do mundo, na plenitude dos gozos da morte lenta, inversões espasmódicas de sensações ancestrais arquivadas no mundo mágico do inconsciente. Era doloroso vê-lo assim, naquela bem-aventurança da frustração. A dor, o sofrimento e a morte não têm, na concepção espírita, esse sentido delirante que ele lhes dava. Pelo contrário, tudo no espiritismo se define como articulações do processo único e universal da evolução. E esta não é milagrosa ou sobrenatural, pois é o desenvolvimento das potencialidades das coisas e dos seres no desenrolar histórico, no plano temporal, como no caso da razão em Hegel. Tudo é teleológico, tem uma finalidade que se entrosa na engrenagem espantosa da teleologia universal. A dor, dizia Leon Denis, é lei de equilíbrio e educação. Nessa concepção não há lugar para a dor punitiva, castigo divino ou maldição. A dor é efeito intrínseco das atividades evolutivas, como o prazer. Por isso dor e prazer são verso e reverso de determinada ação do ser na existência. Da mesma maneira, a morte, sendo o limite extremo do processo existencial, liga-se a todo o processo vivencial do desenvolvimento humano. A lei de unidade encadeia a realidade na direção única do ser, do que resulta que o espírito, na sua expressão humana superior, reflete a unidade total dos cosmos em sua unidade ôntica. Deus cria e sustenta o real, mas os seres trabalham a si mesmos e aos outros na facticidade de cada um e de todos. O cosmos é a colmeia geral em que cada abelha tem a sua missão, a tarefa vital e espiritual específica e entrosada no programa da espécie ou da raça. A consciência traz em si o esquema geral do sistema, desde o esboço inconsciente dos planos inferiores até o desenho nítido e cada vez mais vivo dos planos superpostos, entrosados e interpenetrados, segundo a visão das hipóstases de Plotino. Por isso podemos abranger, em nosso microcosmo individual, como ideia geral imanente em nós, toda a complexidade infinita do sistema. Dessa maneira, somos também responsáveis pela criação e sofremos as consequências de nossas atividades conscienciais, vitais e existenciais, bem como materiais, sem que nenhuma autoridade externa nos condene ou nos aprove. Assim compreendida a realidade, podemos também compreender a total liberdade do ser como decorrência natural de sua responsabilidade total. Somos aquilo que fazemos em nós e por nós no lugar que nos compete. A morte marca o limite da tarefa que nos foi confiada e nos transfere para o plano de avaliação de nós mesmos e do que fizemos. O renascimento resulta desse balanço final de uma existência e nos prepara para a seguinte. Os méritos e deméritos de tudo quanto fizermos são exclusivamente nossos, pois o objetivo do todo é a formação de todos e de cada um para as atividades futuras no desenvolvimento de toda a perfectibilidade possível em tudo, em todos e no todo. As preparações religiosas para a morte e os sacramentos extremos não oferecem ao homem os dados necessários à compreensão de todo esse processo. Simplesmente reforçam no espírito do moribundo as vagas esperanças do perdão e as terríveis ameaças do castigo. Os familiares podem orar pelos que participam, mas nunca sabem para onde partiram e o que realmente acontece nessa viagem misteriosa. A educação para a morte é um curso de bem viver para bem morrer, com plena consciência do sentido e da significação da morte e de sua importância para a vida. Os amantes da morte não a conhecem, como não conhecem os mortos, dos quais só veem os cadáveres. A espiritualidade atual do mundo é uma espiritualidade, como a definiu Kierkegaard. Se não tratarmos da educação para a morte, não sairemos do círculo vicioso em que entramos sem ter vivido. 17. Os voluntários da morte. A tendência ao suicídio caracteriza os candidatos ao voluntariado da morte. A necrofilia é um componente natural do psiquismo de todos os seres vivos. A teoria, antiga e atual, da existência de povos necrófilos, como os egípcios e os japoneses, por exemplo,
é discriminativa e exagerada. Mas não há dúvida de que a necrofilia, como todas as variantes psicoafetivas, acentua-se mais em alguns povos, em razão de concepções religiosas, tradições de honra, condicionamentos culturais e morais, heranças tribais sobreviventes e até mesmo condições misológicas, como nas regiões sujeitas a catástrofes geológicas periódicas. A verdade é que em todos os povos, como o revelam as estatísticas do suicídio em todo o mundo, as ocorrências dessa natureza se verificam com alternativas de crescimento e diminuição. É evidente a existência de uma repercussão social do suicídio em nosso tempo, mais acentuada pela divulgação mais intensa através dos meios de comunicação. A teoria parapsicológica de Jung, sobre as coincidências significativas, sugere a presença de uma forma de contágio mental afetivo nos meios sociais. Seja como for, a existência do suicídio no reino animal, como elemento ligado à própria reprodução da espécie, como nas aranhas, escorpiões e abelhas, prova que a tendência ao suicídio existe em todos nós e pode ser intensificada não só por fatores individuais, mas também por fatores de ordem exterior. A concepção antropomórfica de Deus levou as religiões a considerarem geralmente o suicídio como um ato de rebeldia e desobediência a Deus. Disso resultaram as condenações assustadoras das religiões que negam o socorro dos sacramentos à alma do suicida. Essa também é uma manifestação da necrofilia nas religiões, que negam amparo e ajuda precisamente aos seres mais necessitados, procurando matar a própria alma do suicida, numa exasperação sádica do instinto de morte. Embora essa medida seja geralmente tomada no sentido de repressão ao suicídio, a impiedade é chocante para com as vítimas do suicídio e para as suas famílias, que se sentem impedidas de dar ao suicídio o menor consolo. Essa medida extrema, como todas as dessa ordem, servem apenas para exasperar o instinto de morte nos meios atingidos pela desgraça. Do ponto de vista da ciência, da parapsicologia e do espiritismo, o suicídio, que interrompe de maneira brusca o processo vital, causa transtornos graves a quem o pratica. A mente se conturba já antes da prática do ato criminoso, pois o suicídio é um autoassassínio, não raro longamente meditado. Seja dessa natureza ou determinado por condições patológicas, loucura ou decepções violentas, é sempre uma interrupção brusca do curso vital de uma existência necessária. Esse corte violento de todas as possibilidades em curso produz um choque irreversível na estrutura psicomental afetiva do suicida, levando-o a um estado de confusão e angústia que pode durar longo tempo. Deus não castiga o suicida, é ele mesmo, o suicida, que se castiga no próprio ato de suicidar-se. Negar socorro religioso a um espírito nessas condições é uma impiedade, é abandonar a si mesmo o espírito desequilibrado. Pensar no suicida como num condenado eterno é aumentar a sua angústia e o seu desespero, colocando-nos na posição de torturadores cruéis. Além disso, há suicídios que se justificam, como no caso de imolação voluntária para salvar outras pessoas. Essa intenção, se for justa e real, e não apenas fantasiosa ou criada por precipitações, abranda o chamado martírio dos suicidas, tão insistentemente divulgado no meio espírita com a finalidade de evitar esses atos. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto nosso tem suas repercussões inevitáveis no curso existencial. As leis naturais, que tanto são materiais como espirituais, não podem ser violadas sem que essa violação nos acarrete as consequências do abuso. A ordem universal, instituída em todo o universo, não se comprova apenas na vida carnal, mas em todos os planos existenciais. Não se deve temer no suicídio o suposto castigo de Deus, mas as consequências naturais do ato de violação de um processo vital. Temos de compreender a dinâmica da natureza, tanto para viver como para morrer. Temos de inteirar-nos do aspecto racional da realidade em que vivemos e morremos, para escaparmos à ilusão do antropomorfismo religioso, carregado de misticismo e de medo, que nos faz ver nos processos naturais a mão oculta de um Deus que não usa as mãos mas o seu poder mental para nos levar ao conhecimento de nós mesmos, de nossos deveres e compromissos espirituais.
Só assim poderemos racionalizar a nossa vida de maneira espontânea e clara, evitando os caminhos tortuosos de crenças e descrenças antigas. O ato de crer é emotivo e antecede à razão. A fé nascida da crença é sugestiva e, portanto, emocional. Pode levar-nos à paixão e ao fanatismo, gerando os monstros sagrados dos torturadores e assassinos a serviço de Deus? Só a razão, firmada em experiências objetivas e em princípios lógicos, pode nos dar a fé verdadeira que nos permite dizer, como Denis Bladley, eu não creio, eu sei. O saber é superior ao crer? Pois é uma conquista da experiência individual no trato direto com os fatos reais. O voluntariado da morte não cresce nas searas positivas do saber, mas nos campos fantasiosos da ilusão. Quando a razão periclita e desfalece ao impacto das emoções tumultuadas, nos embates do mundo, podemos perder os freios da razão e entregar-nos ao desespero. Nesse caso, a razão só poderá restabelecer o seu controle se for socorrida pela vontade amadurecida no tempo. Acusa-se a razão de frieza e insensibilidade, mas a razão possui o calor do entusiasmo e a sensibilidade da justiça sem venda nos olhos. A visão clara, precisa e serena da realidade pode explodir na razão em surtos de indignação contra os deturpadores da verdade. Podemos aferir esse fato nas páginas do Evangelho, nas passagens decisivas em que o Cristo desferiu os raios da sua indignação contra a hipocrisia e a astúcia interesseira dos fariseus. Os que amam a verdade não podem tolerar a mentira nem acumpliciar-se com os exploradores da mentira. A morte não é uma porta de escape para os pusilânimes, mas a catapulta da transcendência para os bravos que enfrentaram as batalhas da vida sem se acovardarem. Ninguém é obrigado a amadurecer antes do tempo, mas os que já estão maduros não podem regredir sem trair a si mesmos e à verdade. Se existem as atenuantes do suicídio, como já vimos, a verdade é que elas são mais rigorosas do que as exigências da vida. Isso porque a programação de cada vida se inclui no processo da evolução geral do planeta. Temos as nossas obrigações a cumprir na encarnação, não somente em nosso benefício, mas também a favor dos que foram designados para participar das nossas lutas. Não podemos pensar no suicida que escapou aos seus deveres, sem nos lembrarmos também dos que ficaram abandonados a si mesmos ante a fuga e deserção, do que engolfou-se no seu egoísmo, como se não tivesse com eles nenhum compromisso. Por essas razões coletivas, e não por motivos particulares, nem pelo pressuposto absurdo da ira de Deus é que o crime da fuga se transforma em traição que pesará fatalmente na consciência culpada. O voluntariado da morte não é desastroso por ser da morte, pois todos morremos, mas por ser a legião dos traidores da vida e dos que ficaram vivos na terra. Os batalhões de voluntários da morte são sempre seguidos, em todo o mundo, pelo cortejo dos frustrados da vida. É um cortejo esfarrapado, esquálido, formado pelos milhões de crianças natimortas ou que não conseguiram sobreviver ao nascimento mais do que alguns dias. Pode-se deduzir, da lei de causa e efeito, que esses bandos anônimos, procedentes, em geral, dos subúrbios miseráveis das ricas metrópoles, constituem-se de ex-voluntários que voltam à encarnação ambiciosos de retomar as oportunidades de realizações que desprezaram no ato do suicídio. Numa reunião mediúnica de que participávamos, manifestou-se um espírito que, a princípio, parecia um brincalhão. Reclamava de o haverem convencido, no plano espiritual, a reencarnar-se para aliviar na vida terrena consciência pesada. E explicava: aceitei a proposta, submeti-me a todos os preparativos, suportei pacientemente os pesados meses de uma gestação em que eu e minha nova mãe passamos momentos difíceis. Por fim, nasci, mas não tive a possibilidade de sentir o gosto da vida nova. Morri e voltei imediatamente para o mundo espiritual. De que me serviu todo esse sacrifício? Quero que vocês me expliquem, pois aqui não tenho possibilidade de conversar com alguém que entenda do assunto. Aí na Terra vivemos de cambulhada, mas aqui a situação é diferente, cada qual tem de se ajeitar no meio que lhe é próprio. Nesse momento o médium tomou uma posição estática, parecia caído em êxtase.
Logo mais voltou à naturalidade e disse: "O cara que me fez passar por essa chegou e está me explicando que ganhei tempo. Passei por tudo isso para aliviar minha consciência do remorso do suicídio. Já me sinto mais aliviado." Esta história real levanta uma ponta do céu que oculta aos nossos olhos o mistério das mortes prematuras. Não existe acaso nos processos da natureza. Existem leis. Pelos dados fornecidos pelo espírito frustrado foi relativamente fácil comprovarmos a realidade dos fatos. Nenhum dos participantes da reunião conhecia nenhuma das pessoas vivas relacionadas com o caso, mas os fatos-chave do suicídio e do nascimento frustrado foram comprovados. Nos anais das sociedades de pesquisas psíquicas da Europa e da América há numerosos registros de casos dessa natureza. Todas as interpretações teóricas contrárias à teoria espírita parecem arranjos mal costurados, ante a evidência e a coerência das provas obtidas. Há pessoas que não aceitam esses fatos mediúnicos alegando que tudo neles se passa de maneira muito semelhante aos fatos da vida terrena. Não percebem que estão condicionadas pelas fantasias do maravilhoso oferecidas pelas religiões de que já se desligaram, sem abandonar os seus fardos. A ideia de que o morto é uma alma do outro mundo, transformou-se numa entidade mitológica, continua a funcionar no inconsciente dessas criaturas que são contraditórias sem o perceber. Os reflexos mentais condicionados exigem maravilhas dos pobres mortos humanos que continuam humanos, por não terem conseguido ainda alcançar os planos da angelitude. Os espíritos humanos são almas humanas, que animaram corpos humanos na Terra. Quando os espíritos se apresentam de maneira mirabolante, não merecem o crédito dos estudiosos do assunto, mas conseguem facilmente encantar e fascinar os amantes do maravilhoso. Essa, como assinalou Kardec desde meados do século XIX, é a maior dificuldade para a aceitação da realidade espiritual. 18. Psicologia da morte. Na dramática história da psicologia, em que tantos caminhos e descaminhos foram trilhados, surgiu neste século de novidades violentas a psicologia da morte, resultante das ressurreições clínicas produzidas nos hospitais, através das técnicas médicas de restabelecimento das pulsações cardíacas em pessoas vitimadas por morte súbita. Nos Estados Unidos tornou-se famosa a doutora Ross, com suas investigações minuciosas sobre as sensações e visões ocorridas durante o estado mortal e descritas pelos pacientes ressuscitados. A psicologia voltou à fase da introspecção, dependendo dos relatos dos pacientes, mas já agora apoiada em longas e profundas pesquisas instrumentais. Os relatos dos pacientes podem ser comparados com as observações e as sondagens clínicas. A verdade é que esses fatos sempre ocorreram, em todo o mundo, mas só agora estão sendo submetidos à pesquisa científica. A mecânica da técnica de ressurreição, com massagens e ginástica dos braços, deu tranquilidade ao materialismo científico. Mas a inquietação provocada pelos relatos orais dos pacientes criou alguns problemas, impedindo a explicação simplória da vida como efeito de mecanismos orgânicos. A morte perderia com isso o seu prestígio e a vida se transformaria numa questão de relojoaria. Bastaria acionar o pêndulo parado para se pôr o defunto no prumo e restabelecer o seu tic-tac. Mas a vida e a morte não se mostraram assim tão dóceis, não quiseram satisfazer os biólogos e químicos empenhados em produzir vida em laboratório. Não obstante, nesse caso não apareceram as intervenções de poderes extracientíficos, à maneira do que fizeram os clérigos no passado, ao interromperem as pesquisas com anátemas e maldições. Menos felizes que os psicólogos da morte foram os pesquisadores soviéticos que, na Universidade de Kirov, conseguiram provar a existência do corpo bioplásmico dos seres vivos, o que lhes custou a excomunhão estatal, reforçada fora da URSS pelas condenações das igrejas através de instituições científicas por elas controladas. O mesmo já havia acontecido nos Estados Unidos com o problema da reencarnação e o das pesquisas parapsicológicas. O professor Rini, da Universidade de Duke, teve de reagir contra os psicólogos que o criticavam, mostrando que usavam contra as suas pesquisas métodos anticientíficos, com simples argumentos,
sem a contraprova experimental. Mas tudo isso pertence ao processo de desenvolvimento das ciências, que é uma luta incessante contra os preconceitos e as crendices institucionalizadas. A verdade é que, de todas essas lutas, restou o fato inegável da possibilidade de elaboração da psicologia da morte. A pesquisa no homem vivo reintegra a morte em sua natureza psicobiológica, tirando-lhe os aspectos misteriosos e os